Na nossa análise visual de hoje, a gente vai explorar a história caótica, hiperdinâmica e, francamente, fascinante dos corpos celestes que vagam pela nossa vizinhança cósmica. O nosso objetivo aqui é desvendar o ciclo de vida violento de um asteroide. E olha, quando falamos de ciclo de vida, estamos cobrindo tudo, desde o nascimento deles em colisões monumentais até aquele fim misterioso e super dramático pertinho do Sol. Ao longo da nossa conversa, vamos examinar dados diretos, teorias recentes e modelos de impacto para entender exatamente como essas rochas espaciais não apenas moldaram o nosso sistema solar, mas continuam evoluindo até hoje. Compreender essa dinâmica não é só observar o espaço profundo de longe, é entender a própria fundação e a história da sobrevivência do nosso mundo. Ok, vamos mergulhar nisso. Muitas vezes, a gente imagina um espaço como aquele vazio calmo, sereno, com os planetas girando pacificamente em órbitas super previsíveis. Mas a verdade fundamental que as evidências geológicas e astronômicas nos mostram é uma realidade muito diferente. O início do nosso sistema solar não teve absolutamente nada de tranquilo. Foi um ambiente brutalmente violento, onde a matéria estava o tempo todo se chocando, quebrando e se reorganizando. Para entender os asteroides que vemos hoje, precisamos primeiro olhar para esse passado turbulento. Era um verdadeiro campo de tiro celestial. E isso já nos leva direto ao nosso primeiro capítulo, o caos do início, focado no intenso bombardeio tardio. É aqui que vemos como essas famílias de asteroides nasceram no meio de colisões massivas. Olhando para essa linha do tempo, a gente cobre um período que vai desde a era neoadiana até a eoarquiana aqui na Terra, ou seja, de 4,1 a 3,8 bilhões de anos atrás. É exatamente nesse intervalo que entra a famosa hipótese do intenso bombardeio tardio. Segundo essa ideia, um número simplesmente desproporcional de asteroides e cometas colidiu violentamente com os planetas rochosos do nosso sistema solar interno. Estamos falando de impactos na Terra, em Mercúrio, em Vênus e na nossa Lua. A estabilidade orbital foi jogada pela janela, enviando uma população imensa de corpos celestes em rota de colisão direta com esses mundos que tinham acabado de se formar. E é dentro desse cenário caótico que temos o chamado cataclismo lunar. Mas, sendo totalmente imparcial aqui, é fundamental notar que essa é uma hipótese que ainda gera um debate intenso na comunidade científica. De um lado, temos pesquisadores que olham para as amostras de crateras trazidas pelas missões Apollo como a prova definitiva de um pico repentino de impactos. Do outro lado, cientistas argumentam que essas idades agrupadas podem ser apenas um falso positivo, um artefato. Eles sugerem que as amostras talvez sejam todas derivadas de material ejetado de uma única e gigantesca bacia de impacto, e não de um evento global. Ambas as perspectivas são absolutamente cruciais para continuarmos montando o quebra-cabeça da nossa história geológica. E toda essa destruição inicial nos traz a parte 2, a evolução das famílias e como elas derivam pelo espaço. Afinal, as colisões não apenas destruíram planetesimais, elas criaram os fragmentos que hoje chamamos de famílias de asteroides. E isto ilustra brilhantemente o longo caminho que esses fragmentos percorrem. Ao acompanhar o esquema visual, a gente consegue mapear a vida de uma família de asteroides desde o seu nascimento. Imagine a cena. Um corpo parental gigante lá no cinturão principal sofre uma colisão absurda. O impacto estilhaça o asteroide, criando um enorme enxame de detritos. Aí, ao longo de milhões e milhões de anos, esses cacos começam a se dispersar bem devagar, viajando pelo cinturão e muitas vezes migrando até chegar pertinho da órbita da Terra. Mas o que será que impulsiona essa viagem invisível pelo espaço? A resposta está no fenômeno super sutil, mas incrivelmente poderoso, o efeito Yarkovsky. Ele funciona literalmente como um motor oculto dessa evolução. Funciona assim: quando um asteroide é aquecido pelo Sol, ele precisa irradiar esse calor de volta para o vácuo, emitindo fótons térmicos. Só que, como o asteroide está girando, essa emissão de calor não é perfeitamente uniforme. Ela cria um empurrão minúsculo mais contínuo. Ao longo de milênios sem fim, esse sopro térmico vai alterando a órbita da rocha, dispersando os fragmentos dependendo do tamanho e de como eles absorvem calor. Os pedaços menores são empurrados mais rápido, formando uma dispersão em formato de V, que é a marca registrada dessas famílias. Eventualmente, muitos desses fragmentos viajantes acabam cruzando o caminho de um planeta, o que nos leva à nossa terceira seção, planetas jovens versus planetas velhos na fase de impacto. Aqui, a gente vai comparar como os estragos variam com a idade do alvo. A estrutura interna e a temperatura inicial de quem recebe o impacto mudam as regras do jogo. Em um planeta jovem, que costumamos chamar de planeta quente, as temperaturas lá no fundo do manto já estão raspando no ponto de derretimento da rocha.
Por causa da pressão litostática e desse calor interno, o material é super suscetível a derreter quando sofre um choque. Por outro lado, um planeta frio, mais velho, tem um manto muito mais rígido e resfriado. Isso significa que, para transformar aquela mesma quantidade de rocha sólida em magma, o asteroide precisaria entregar uma quantidade de energia absurdamente maior. Agora, o que é realmente interessante notar aqui é o que os dados nos mostram sobre os impactores realmente grandes. Olhando para as curvas, a gente percebe que para asteroides menores, aqueles com menos de 10 km de diâmetro, a diferença entre bater num planeta quente ou num planeta frio não é tão gritante assim. Mas, atenção, para os gigantes com mais de 10 km, a coisa muda de figura. A curva para planetas jovens e quentes sofre um salto dramático. Eles geram significativamente mais derretimento do que os alvos velhos e frios. Isso acontece totalmente por conta das diferenças de temperatura atreladas à profundidade da litosfera nesses planetas em diferentes estágios de vida. Vamos avançar e ver como isso se desenvolve fisicamente na formação de uma cratera real. Este modelo nos dá uma visão interna de Marte logo após um impacto severo. De um lado, a gente vê as consequências catastróficas em um Marte jovem e quente. Do outro, no Marte já velho e frio. É impressionante notar as áreas destacadas que indicam rocha derretida. Um planeta mais quente não apenas forma uma cratera visivelmente mais rasa, como também sofre uma elevação do manto muito mais proeminente lá embaixo. Ou seja, a vítima dita o poder de transformação da colisão, tanto quanto a própria rocha que caiu do espaço. Mas a jornada de um asteroide não termina só em crateras planetárias. O capítulo 4 revela o fim perto do Sol, ou seja, a chamada destruição supercatastrófica. É a aniquilação total para aqueles que chegam perto demais da nossa estrela. A destruição supercatastrófica é um enigma espetacular. Pesquisadores começaram a notar um sumiço total de asteroides com aproximações máximas do Sol abaixo da marca de 16 raios solares. O detalhe intrigante: a gravidade do Sol não é forte o suficiente para despedaçar rochas a essa distância por pura força de maré. Pior ainda, essas rochas desaparecem antes mesmo do termômetro subir o suficiente para vaporizar ou derreter o material delas. E esse mistério não perdoa ninguém, afetando tanto asteroides rochosos quanto cometas da família de Júpiter. Então, o ponto crucial é, se não é gravidade extrema nem calor puro, o que destrói esses asteroides? A principal suspeita, que vem ganhando muita força, é a erosão por micrometeoroides. Lá perto do Sol, existe uma nuvem densíssima de micrometeoroides, poeira espacial às vezes do tamanho de um grão de areia. Só que eles viajam numa velocidade absurda, batendo de frente com o asteroide a cerca de 134 km por segundo. Com essa energia cinética monumental, um pedregulho de 6 milímetros tem o impacto de uma banana de dinamite. O asteroide é literalmente jateado até a desintegração, num bombardeio hiperveloz que destrói a sua superfície e causa falhas catastróficas por dentro. Desde o nascimento, forjados em colisões colossais até derivas fantasmagóricas pelo espaço e mortes brutais por jateamento de microimpactos, a vida de um asteroide é um ciclo incansável de violência. E isso nos obriga a olhar lá para o futuro profundo. Sabemos que daqui a bilhões de anos, o nosso próprio Sol vai envelhecer, inchar para uma fase de gigante vermelha e simplesmente engolir planetas internos como Mercúrio. O que nos deixa com a grande provocação final. Quando isso acontecer, como essa expansão massiva vai reescrever completamente as leis gravitacionais e a dinâmica de tudo que sobreviver no nosso sistema solar? Será que o relógio do caos planetário vai recomeçar do zero? É uma perspectiva ao mesmo tempo aterrorizante e fascinante, que com certeza vamos continuar investigando. Muito obrigado por acompanhar a nossa análise visual de hoje e até a próxima!